Olá, pessoal. O governo anunciou ontem o pacote fiscal com impacto previsto de 70 bilhões de reais até 2026. E também foi anunciado um projeto de isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5 mil. Nos Estados Unidos, saíram dados de inflação e o PIB do terceiro trimestre. Como que esses eventos impactam os seus investimentos e a economia, Gerson? Então, um evento super importante, acho que principalmente aqui no Brasil, né? A gente viu aí desde ontem à tarde um forte movimento de aversão a risco, que a gente chama, né? Investidores muito preocupados com a trajetória fiscal brasileira, né? A saúde das finanças públicas aqui do Brasil. Isso, obviamente, vai direto impacto aí no câmbio, no dólar e nos juros. No ambiente, como você comentou, hoje lá fora ainda, apesar do feriado, é um ambiente ainda de mercado super disputado em relação aí para onde vai o fluxo dos investimentos. Então, temos um radar super animado para discutir com uma presença aqui ilustre. Sim, e a gente vai falar também já de perspectivas de 2025, né? Isso. Virou dezembro, já pode começar a falar de perspectiva. Exatamente. Confira agora no Radar da Semana. Então, para falar de todo esse cenário macro, nós estamos aqui com Stephanie Birman, que é sócia e economista aqui do BTG Pactual. Super obrigada pelo convite, eu sempre venho em eventos importantes. Hoje um dia super agitado, mas a gente está aqui para trazer aí tudo que está acontecendo. Que bom, né, que você tem essa disponibilidade, pode vir aqui para a gente, vai dar todo esse resumão aí e falar de 2025. Sim. Eu acho que, assim, para começar, vou começar falando um pouco do pacote, depois a gente vai para 2025. Mas eu acho que a questão sobre esse pacote fiscal que você mencionou agora aqui na abertura era o seguinte, olha, em algum momento desse ano a gente começou a questionar se o arcabouço fiscal era sustentável ou não. O que é o arcabouço sustentável ou não? O arcabouço, no fundo, ele limita o crescimento dos gastos públicos, né? Ali num intervalo entre 0,6% e 2,5%. Só que as despesas, né? Grande parte do nosso orçamento, ele tem uma despesa que ela é muito engessada. Então, chega um momento, dado que as despesas estão subindo, e principalmente metade destes gastos são com previdência, por exemplo, que é atrelado ao salário mínimo, tal, a gente vai vendo esse crescimento de gastos. Em algum momento, a gente vai ter que fazer alguma reforma, rever esses gastos, senão eles não vão caber nesse limite de crescimento real de 2,5%. Então, começou a se questionar quanto que era sustentável, quando que não seria, etc, etc. Então, eu acho que, assim, antes do pacote, a análise é que, eventualmente, no ano de 2026 ou 2027, a gente, enfim, teria algum problema, teria que ter alguma reforma com relação a esses gastos para eles, de fato, caberem no orçamento. A ideia do pacote, né, desse pacote fiscal que o Haddad anunciou ontem, era que, com essas medidas de corte de gasto, você, pelo menos, empurrasse de 2026, 2027 para alguma coisa como 2029, 30, enfim, desse mais um espaço, vamos dizer assim, para pensar em novas reformas, etc., no meio do caminho. Com o pacote, o que a gente viu é assim, a gente obviamente precisa ver todos os detalhes, etc., mas parece que essa economia ou que esse corte, talvez ele vai ser um pouco abaixo do que era imaginado, talvez há um mês atrás ou há 15 dias atrás. Então, assim, será que ele conseguiu empurrar para 2029 ou será que a gente vai questionar de novo esse crescimento dos gastos em 26 ou 27? Então, acho que trouxe um pouco dessa dúvida, por isso a piora do mercado, essa aversão a risco que o Gerson comentou. Então, acho que tem esse ponto. Além disso, essa questão, por exemplo, da isenção do imposto de renda, o que é? No fundo, até está no jornal, a conta é que isso beneficiaria assim, mais de 70% da população, né? E, no fundo, se a gente está fazendo essa isenção e o custo, segundo o governo, é em torno de uns 35 bilhões, isso valeria se, de fato, ele for aprovado, né? Em 2025 para valer em 2026, no fundo, também é uma ajuda para a economia, né? Como se fosse... Porque essa população ela também tem uma propensão a consumir, né? E você estaria, de fato, dando algum tipo de ajuda, né? Esses 35 bilhões, eles acabam indo para a economia. Ainda que não vão... Tudo isso isso vai estimular a economia naquele período. Mais dinheiro, né? Mais dinheiro. Disponibilidade, né? Exato. É claro que isso tem que ter uma compensação, até por lei. Então, assim, não dá para você gastar esses 35 bilhões e não ter nenhuma compensação em troca. Então, vai ter que ter uma compensação. Eles estão falando de taxar pessoas que ganham acima de 600 mil, né? Colocar ali uma alíquota efetiva mínima. Então, tem que olhar como é que... Esse projeto, ele não foi entregue. Então, a gente, de novo, vai ter que olhar o projeto, ver como é que ele vai ser feito, etc. A viabilidade dele.
dele, ele vai ser aprovado no Congresso? Tem chance? Não tem? Qual que é o detalhe? Então, isso não foi detalhado ainda, provavelmente até o final desse ano ou início do ano que vem. E aí tem que ter essa compensação. Acho que a única questão é que, por exemplo, para a economia em si, para crescimento econômico, essas pessoas que ganham acima de 600 mil, por exemplo, né, 600 mil, acima de 1.200.000, elas têm uma propensão a consumir um pouco menor, elas provavelmente vão poupar grande parte. Vão poupar não, né? É um dinheiro que elas já estariam, vamos dizer assim, poupando. Então, não é que você está tirando esses 35 bi dessas pessoas, mas na parcela, enfim, que ganha até 5 mil reais, você estaria, de fato, adicionando. Então, você pode acabar tendo um efeito positivo no PIB, no crescimento do PIB em 2026, tá? Mas é isso que a gente tem que olhar, e um pouco dessa desconfiança que a gente viu no mercado até agora é em relação a essa sustentabilidade, né? No fundo, mesmo com o arcabouço, né? O arcabouço sendo cumprido nos próximos anos, a dívida ela ainda sobe, né? Então, a dívida ela sobe ali 3, 4 pontos percentuais. Então, isso, né, gera, obviamente, alguma desconfiança com relação, poxa, quando que essa dívida vai estabilizar, né? Se cumprir o arcabouço, ela ainda demora bastante. Ela vai estabilizar em algum momento, mas demora ainda bastante. Então, um pouco essa discussão que acho que as pessoas estão tendo nesse momento sobre... E aí, isso, obviamente, impacta o câmbio, impacta a taxa de juros. Então, a gente vai falar de 2025, a gente também precisa analisar qual que é o impacto de tudo isso, né? Aí, quando a gente olha para 2025, o que a gente está esperando? Bom, a gente tem um crescimento do PIB que provavelmente ele vai desacelerar. Esse ano, a gente vai ter um crescimento que é 3,5%. Para 2025, a gente tem 1,5%. Por que desacelera? Bom, você tem menos estímulo fiscal, né? O crescimento ainda é positivo dos gastos, mas é menos do que foi nesse ano, né? Teve pagamento precatório, enfim, que ajudou bastante nesse ano. Ano que vem tem também, mas é menor. E você tem a taxa de juros mais alta, né? Então, a taxa Selic está em 11,25%. A nossa avaliação é que ela vai ter que subir para alguma coisa. Se a gente olhar hoje o modelo do Banco Central, ele aponta uma taxa Selic quase de 15%. Sim. Tá? Por que isso? Porque as expectativas de inflação pioraram muito desde a última reunião. E quando a gente olha para frente, a nossa avaliação é que isso vai continuar acontecendo. Por quê? A gente tem de inflação 4,8% de projeção para esse ano do IPCA e para o ano que vem a gente tem 5,6%. Então, assim, é bem acima do Focus. Então, se a nossa projeção estiver correta, e a nossa avaliação é que, assim, os próximos 3 meses, eles vão ser mais altos, de fato, do que está sendo esperado. Então, essa convergência, vamos dizer assim, dos analistas para a nossa projeção, ela deve se intensificar aí nos próximos meses. Esse modelo do Banco Central, ele vai continuar subindo essa projeção. Então, assim, é uma taxa Selic que ela tem que subir bastante. Se vai entregar, não vai entregar o Banco Central, ou se vai acomodar algum momento, acho que não é uma discussão para agora. Assim, para agora, como a gente tem a piora do câmbio, né, a deterioração, ou seja, o real depreciou, as expectativas pioraram e a atividade econômica, em algum momento, obviamente, ela vai desacelerar. Mas se a gente pegar de um mês para cá, ela continua surpreendendo para cima. Então, a gente falava de um PIB de 3,2%, hoje a gente já está vendo talvez um PIB de 3,4%. O PIB do terceiro trimestre e do quarto trimestre, a gente está sempre revisando para cima. O quarto trimestre ainda tem pouco dado, mas a gente está vendo um PIB alto também. Então, quando a gente coloca tudo isso, a atividade, algum sinal ela poderia já ter dado desaceleração, não está dando. Então, o que mostra é que o Banco Central, de fato, ele precisa reagir. Então, eu acho que o Banco Central ele precisa acelerar o ritmo de alta. Ele deveria, né? Se ele vai, eu não sei, mas ele deveria acelerar o ritmo de alta para 75 pontos base. Precisa acelerar para mais, porque o mercado piorou? Assim, eu acho que ele poderia dar alguma indicação de que esse é um novo, vamos dizer assim, que esse é um novo ritmo, né, de aumento. Porque também, se o ritmo ficar sempre em aberto e o mercado vai piorando, as expectativas vão piorando, chega uma hora que, o Banco Central vai fazer 100, 125, 150. Então, assim, eu acho que seria interessante dar algum guidance nesse momento, por mais que o cenário está muito incerto. Mas se o ciclo é mais de 300 pontos base que ele precisa entregar, se ele, assim, em 4 de 75, por exemplo, ele já entrega. Então, assim, acho que 75 seria um bom ritmo, honestamente, para esse momento. Ele vai ganhar credibilidade, as expectativas vão parar? Não. De fato, para ele reconquistar essa credibilidade, talvez ele tivesse, enfim, que fazer uma aceleração ainda mais intensa. Mas nesse momento, eu esperaria alguma coisa como 75 pontos base. A gente vai ter que ver
o futuro presidente, né, o Galípolo, ele vai falar ainda ele pode falar até terça que vem, então depois entra naquele período de silêncio que ele não pode falar. Então vamos ver se ele passa alguma mensagem mais forte com relação a esse ritmo de alta, porque até agora está em aberto, né? Então tem gente que acha, assim, tem muita divergência, honestamente, com relação a qual que vai ser o ritmo de alta da próxima decisão. Gerson, você já falou um pouquinho ali no início, né, que teve... Desde ontem, né, porque o anúncio foi às 8 da noite da quarta-feira, mas já começaram a sair as notícias com o pregão aberto. Sim. A gente viu o dólar batendo 5,91. Curva de juros abriu, como a Stephanie já falou aí, uma perspectiva de mais alta da Selic. Então, como que foi ali na mesa ontem e hoje com essas notícias? É que eu acho que, na verdade, esse sentimento já está pairando os ativos aí já há alguns meses, né? Acho que não é... Óbvio que a gente tem os picos de intensidade, como foi um dia de ontem, né? Mas acho que a gente estava até debatendo um pouco na live ontem à noite, com o Mansueto e com o Felipe Miranda. Esse sentimento é o do segundo semestre inteiro, praticamente, né? De uma mudança de narrativa, né? A gente fala, o mercado é muito movido, né, por isso. E quando a gente fala no mercado de equities, então, muito mais, né? Quando a gente fala, poxa, a Bolsa Americana tá cara há vários anos. A perspectiva é boa, né? Então, é que a Bolsa Brasileira está barata há muitos anos e não sobe porque a perspectiva é ruim, né? Então, às vezes, a perspectiva é até mais importante do que a foto atual ali, quando a gente olha na parte de ações, principalmente. E o segundo semestre foi um segundo semestre de narrativas difíceis, né? De percepção de mais juros, de uma inflação que não cede, de um Banco Central que teve que retomar um ciclo de alta de juros, né? De uma inflação desancorada no horizonte mais, né, relevante ali que a gente olha. Há essa percepção de demora nessas discussões, e essa demora talvez mostra, né, ou evidenciou que o resultado realmente não viria do que o Brasil precisa. Você tem também toda essa parte de quem estava discutindo ontem também, né? Viramos o ano passado com a reforma tributária sendo aprovada. Passamos esse ano com nenhuma pauta, né? Não tivemos nenhuma pauta esse ano estruturais, né, sendo votadas. Aí você olha, a gente até brincou, parece que a gente está num carro, né, com o freio de mão, né, com o acelerador no máximo e com o freio de mão puxado também. Então você fica ali patinando, né, sem caminhar, num ambiente que há essa exuberância americana dragando recursos para lá, né? Seja com muito prêmio na renda fixa, muita perspectiva boa para a Bolsa e ainda a possibilidade de estar alocado em moeda forte, né? Então fica difícil de competir para ter alguma entrada de fluxo. Aqui no Brasil você tem a volta aí, né, desse prêmio na curva de juros, que automaticamente vira, né, uma renda fixa atrativa, etc. Você vê realmente, né, uma saída de ativos muito forte, né? Então acho que ontem realmente foi talvez um dia daquele que você tem faz o pico no gráfico ali, mas infelizmente é a tendência do segundo semestre inteiro, né? Essa piora da narrativa, essa preocupação, talvez o mercado realmente entendendo que, poxa, não vai ter melhora em 24 e, pô, se entrarmos isso em 25 vai ser pior, né? Então provavelmente a esperança ficou para 26, né? Então acho que isso, a gente brinca, a turma vai jogando a toalha aos poucos, né? Então acho que essa é a grande preocupação do nosso lado. Ali quando quem tenta sair um pouco desse barulho e fazer conta, assim, é difícil entender esse movimento, né? O que tem de prêmio hoje para você comprar algumas ações na Bolsa, o que tem hoje, né, de prêmio alguns fundos listados ali que você olha, né, a chance de comprar coisa IPCA mais 13 isento, você olha as empresas negociando ali abaixo de níveis de pandemia, abaixo da crise de 2008. Não é o racional sair agora, né? Deveria ser o contrário, né? Você montar as posições nesse ambiente mais adverso e sair das posições quando tiver no momento de euforia. Mas não é esse o comportamento dos investidores, acaba não sendo esse, que é a maior armadilha, né? Você realmente não olhar preço e ficar vivendo esse ambiente de sentimentos. Só que acho que a diferença, né, de outros anos, acho que é isso, né? A gente hoje está completamente órfão, né, do investidor estrangeiro, que realmente está na US ali na prioridade. O investidor local, né, fundos, etc., a indústria de fundos tomou um resgate monumental, então o institucional também está fora. E a pessoa física é a que mais absorve esse movimento do dia a dia, né? Você abre o jornal todo santo dia, é só notícia ruim, né? É só preocupação, né? Então acho que isso tem pesado muito no humor, né? Você conversa com os clientes, o sentimento é de muita preocupação, né? A gente comentou também, né? O dólar acaba sendo a luz de alerta em Brasília, a luz de alerta na nossa vida, né? Porque a gente, não é que a gente brinca aqui, né? Tá até falando da live, poxa, vai ser difícil viajar agora. Isso aí é 001 do problema, né? Isso vai contratar mais inflação, né? Isso vai afastar ainda mais, né, a percepção de risco,
aumentar ainda mais a percepção de risco de Brasil, vai contratar mais juros, mais prêmios, a gente já tem uma contração de PIB, né, para o ano que vem. E como vai ser 26? Será que vai vir uma recessão? Será que a Selic tem que ir para 15, 16? Né? Isso tudo tem um custo, mais que a gente pense, poxa, em 26 pode ser que tenha uma alternância de poder e melhore, mas o estrago de 3 anos depois também não é corrigido em 6 meses, né? Então isso tudo pesa aqui, né? Eu acho que foi uma dinâmica até parecida com essa em 23, mas teve aquele rally no final do ano ali muito em cima de reforma tributária, de lá os Estados Unidos ia cortar juros em março e tal. E esse ano não teve isso, né? Então assim, a gente tá brincando assim, foi um ano muito suado, né? De volatilidade, de mudanças de narrativa. Só que isso aí, pouco a pouco, vai punindo, né, a confiança, né, a credibilidade. Acho que essas são as 2 palavras que hoje o mercado de ativos no Brasil tá bem em xeque, né? E, Stephanie, já queria aproveitar então e te perguntar quais são as projeções para o ano que vem, né? Você já falou um pouco aí da Selic, mas o quanto que a gente espera na próxima reunião agora de dezembro? Quanto que a gente tem a perspectiva aqui do banco para dólar, para PIB? Quais são as projeções aí? Vou falar um pouco, e só antes disso, complementar um pouco o que o Jetson falou, qual foi o tema assim, do ano, né? Eu acho que o ano passado, eu acho que o mercado, ele criou uma expectativa de que o fiscal, né, essa situação fiscal, ela poderia não melhorar, mas pelo menos não deteriorar, né, passar aí um período sem grandes discussões, tinha uma regra fiscal que as pessoas compraram, vamos dizer assim, que o arcabouço seria sustentável. Então, acho que tinha um pouco essa esperança, vamos dizer, essa expectativa. Quando a gente vem para esse ano, no fundo, o início do ano era um início do ano otimista para o Brasil, né? Era que os juros ia cair, etc. A inflação estava desacelerando. Só que aí a gente teve, né, a partir ali de abril, teve mudança da meta fiscal para o ano de 2025. Discutiram esses juros de um dígito, né? Aí teve a questão do Banco Central com relação à credibilidade, porque teve aquela votação dividida. E aí, no meio do ano, como o crescimento do gasto no primeiro semestre foi muito forte, se questionou, sim, essa sustentabilidade do arcabouço. E aí é que começa, nesse meio do ano, essa mudança, vamos dizer assim. A gente pode chamar de humor, mas, no fundo, é uma mudança de perspectiva com relação ao fiscal. Ninguém, no início desse ano, questionava se os gastos eram sustentáveis ou não, né? E é um questionamento que ele veio ali do meio do ano para o final, ou, né, que a dívida pública ia continuar subindo. Então, acho que esse foi um pouco do tema que a gente ainda está. Então, assim, para a gente sair disso, a gente, né, trazer, né, o governo trazer cortes de gastos, de fato, que vão dar, como eu falei, empurrar essa sustentabilidade do arcabouço por mais anos. Com o que a gente viu, acho que desapontou um pouco, talvez, em relação ao esperado. E aí, olhando para o ano que vem, é um pouco do que a gente estava falando. Então, assim, para essa próxima reunião do Copom, a gente espera 75 pontos base. Não é suficiente para recuperar a credibilidade, mas eu acho que é o mínimo, pelo menos, que ele precisa entregar. Ele precisa acelerar em relação à última, dada a piora que a gente teve. O câmbio era 5,75, hoje o câmbio é 6. As expectativas para 2026 pioraram até o momento, 20 pontos. Acho que provavelmente vai piorar mais até a reunião do Copom. Então, a gente vê aí uma taxa Selic que ela ali é entre 14% e 15%. Assim, se a gente colocar hoje qual que é a taxa Selic de fato necessária para trazer a inflação para a meta em 2026, ela é acima disso, tá? Se ele vai entregar ou não, assim, eu acho que vamos pensar que o modelo dele está dando alguma coisa próxima de 15? Então, assim, hoje é isso que está dando. A gente ainda vê uma tendência, honestamente, de piora. É claro que em algum momento isso vai trazer uma desaceleração maior da atividade econômica. A gente tem 1,5 para o ano que vem. Se perguntar o risco, eu acho que tem um risco, eventualmente, de ser mais baixo, porque eu acho que o juro vai ter que subir. Vai ter que subir bastante em algum momento. Assim, a gente está vendo uma dinâmica da atividade econômica, está falando da Bolsa, né? Mas, no fundo, assim, se a gente olhar para a economia real, ela está muito bem. Sim. O consumidor, ele está com a inadimplência baixa, ele está com a taxa de poupança alta. Então, assim, a taxa Selic pode subir, mas ele tem vamos dizer assim, uma poupança para ele usar no ano que vem, enfim, para sustentar um pouco mais esse crescimento do consumo. O mercado de trabalho está com a taxa de desemprego no mínimo. A massa salarial vai crescer mais de 7% em termos reais esse ano. O ano que vem a gente tem 4%. Então, assim, é uma economia que ainda está muito boa, né? E para esse problema de inflação que a gente está vendo, né, vamos dizer assim, porque é uma inflação que a gente tem para o ano que vem de 5,6%, a inflação sai de 4,8% para 5,6%, que é bem acima do consenso. Nesse cenário, assim, no fundo, a gente precisa, vamos dizer, para resolver esse problema, ou o juro, obviamente, muito alto, e que vai ter que jogar uma atividade para uma desaceleração maior do que 1,5%.
Assim, 1,5%, assim, no fundo, acaba não sendo suficiente. Eu falo que para acelerar a inflação no Brasil, a gente precisa ou de choque de câmbio positivo, né, o câmbio depreciar, ou um choque de alimento, que também a gente não vai prever, pelo contrário, está subindo bastante, ou uma atividade muito, muito fraca. Então, assim, quando a gente olha, realmente é um cenário desafiador para frente. E aí, quando a gente olha para o cenário externo, que a gente nem falou, né? É um cenário externo que ele é mais desafiador também, né? Então, assim, se você pergunta do câmbio, eu acho que tem uma outra história também em relação ao câmbio, que faz com que, mesmo no cenário mais otimista, a gente não tenha muito espaço para apreciar, por exemplo. Eu nem acho que vai apreciar daqui, tá? A gente vê os riscos assim, porque já está em 6, vou falar que vai para 6,5, não sei, mas assim, eu estou vendo os riscos em relação ao cenário ainda um pouco mais adversos. Por quê? Se a gente olhar aqui ainda no Brasil, balanço de pagamento, a conta corrente, ela já está rodando, assim, se a gente pegar os últimos 3, 4 meses, acima de 3%, se a gente sazonalizar, anualizar, está acima de 3% do PIB. As pessoas falavam no início do ano que ia ser, sei lá, em 1% abaixo. Então, você tem uma parte da piora da conta corrente que ela é estrutural. E quando a gente olha, é estrutural porque é streaming, né, o que é relacionado, por exemplo, à tecnologia, AI, etc. E se você somar tudo isso, dá 15 bilhões. Né? E isso vem crescendo. Aí você tem mais a parte de apostas, a gente está falando de um câmbio super depreciado e as importações, elas estão muito fortes, importações de bem de consumo, fortíssimas. Então, a gente está vendo uma balança comercial diminuir. Então, isso tudo para falar o seguinte, aí quando a gente olha a fonte de financiamento, na margem, ela está até abaixo da conta corrente. Então, é um cenário que a gente olha assim de vulnerabilidade externa. O Brasil está vulnerável? Não está. Mas já teve bem mais confortável do que está hoje. E aí, quando a gente olha para o cenário externo, o que a gente tem? A eleição do Trump, né? Então, se a gente pegar o cenário externo, né? Dado que a gente está aqui no fim do ano, acho que dá para a gente separar em 3 períodos, né? O início do ano, que era aquele início do ano que os dados estavam super fortes, né? O mercado foi desprecificando os cortes de juros. Depois a gente teve um período ali do meio do ano, até quase que a eleição americana, em que a gente viu o contrário, ou seja, os dados desacelerando, tanto o mercado de trabalho, a inflação desacelerando e o FED cortou até 50 bases ali no primeiro corte. E aí, pós-eleição, a gente vê um movimento de novo contrário, com juros abrindo, blá, 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 blá. Então, qual que eu acho que é a conclusão, né, no fundo, para frente com a eleição do Trump? É um cenário em que esse governo, a prioridade dele é deixar o crescimento mais forte, é desregular lá fora. O America First, né? O America First, né? Então, se a gente olhar, desregular, que, né, é bom para crescimento, regular banco, etc., aumentar, né, que vai gerar mais empréstimos, etc. Depois, eles têm uma prioridade de cortes de impostos, acho que não tem espaço para cortar muito imposto, porque eles também têm, se a gente olhar o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, ele tem também uma preocupação com o fiscal, então o déficit público lá nominal já está em 7%, e eles querem diminuir. Então, assim, não dá para cortar muito imposto, mas tem uma agenda de algum corte de imposto que provavelmente vai ser aprovado ali no ano que vem. Então, isso tudo é bom para o crescimento econômico, né? Então, é uma economia que está crescendo 2,5% agora na margem um pouco mais. Com esses estímulos, a gente está falando de um crescimento que continua forte no ano que vem. E aí tem a questão da tarifa. Então, assim, se lá está forte, isso significa um pouco do que o Jefferson estava falando. Esse excepcionalismo americano, ele vai continuar. Porque quando a gente olha nos Estados Unidos, o crescimento é forte e a inflação tem ali tem, sei lá, alguma volatilidade, mas tem uma desaceleração. Aqui no Brasil, o crescimento é forte, mas a inflação é alta, né? Então, acho que quando a gente olha para lá, o que pode bagunçar um pouco isso seria a questão da tarifa. Mas na questão da tarifa, que eles também, provavelmente, eles vão usar isso como meio de negociação, a tarifa no final vai acabar sendo mais alta, o Brasil não é um foco. O que é bom, é positivo. Então, assim, no relativo com o México, que é o foco, com a China, com a Europa, o Brasil deveria, enfim, ser um destaque, pelo menos no relativo, porque não tem esse foco no Brasil. Mas, por outro lado, vamos pensar o seguinte, nos Estados Unidos e no dólar de maneira geral. Se não tem tarifa, o crescimento lá fora é mais forte nos Estados Unidos e atrai bastante capital. Se você tem a questão da tarifa, eu acho que gera um pouco mais de incerteza, isso diminui o crescimento lá nos Estados Unidos, mas essa incerteza também pode acabar causando um dólar forte. Sim. Né? Então, quando você olha o cenário, assim, fica difícil de a gente ver uma grande depreciação do dólar. Né? Então, assim, pro cenário brasileiro, contar com o cenário externo, porque ajudaria muito a gente ver uma apreciação do câmbio, muito mesmo, na questão da inflação, do juro, etc. Então, fica um pouco mais difícil quando a gente olha a perspectiva para frente nesse novo governo Trump. Ou seja,
Lá fora não vai ajudar, aqui dentro... Não, e é curioso, é que assim, se não vai ajudar, ainda, na minha visão, é o pior, do pior jeito. Por quê? Né? É o que a gente até viu esse ano. Normalmente, quando você tinha um ano de bull market lá fora, a gente surfava esse movimento, né? E esse ano foi exatamente isso. A gente tem um movimento lá fora, mais um ano de super performance do S&P, do Dow Jones, Nasdaq, aqui no Brasil, a bolsa em queda. Então tem esse risco ainda, né? De ficarmos vendo, né, pela janela, mais um ano de forte performance de equities e ações no geral. E a gente realmente aqui, por essa questão de narrativa, porque é o que o Gustavo comentou, né? A gente olha o balanço das companhias, cada temporada de balanço aqui é uma melhor que a outra, né? Distribuição de dividendos, redução de alavancagem das companhias, ganho de margem. Então, assim, essa atividade forte, que a gente sabe que ela não é sustentável, dá resultado para as empresas. Só que a tela mostra outra coisa, que são realmente essa perspectiva de piora e muito prêmio para você alocar em outros ativos, né? Você volta a ter ali, né, operações de renda fixa pagando 13%, 14%, 15% ao ano, garantidos, né? Ou PCA mais 7, 8%. Então, realmente, se manter NB, né? PCA mais 7%, a gente estava falando sobre isso. Nesses níveis de taxa, normalmente quando dá uma crise, né? Quando a gente está realmente numa situação bem estressante. Acho que mostra realmente a gravidade, talvez não da foto hoje, mas talvez da preocupação com o filme, né? Então, acho que a gente tem que, no fundo, esperar um pouco. E eu acho que, assim, uma coisa que o Gerson, né, para a gente falar, poxa, o cenário, então, é muito desafiador, muito pessimista para o Brasil. Um ponto só para a gente também ter em mente, o Gerson mesmo colocou, olha, quando o câmbio chega num certo nível, isso incomoda, né? Então, assim, se é 6, se foi 5,90, se já passou... Então, assim, o Brasil piora, os ativos sempre pioram todos os dias. Assim, mostra incômodo, eventualmente a gente poderia ter reversão, então também ficar atento a isso, porque também o Brasil não vai sempre numa direção, a economia está bem, então só para a gente ter também isso em mente. Se a gente puder selecionar qual que vai ser o principal desafio do ano que vem. Você falou de inflação. Acho que é fácil. O principal desafio vai continuar sendo fiscal. Assim, a inflação, sem dúvida, ela é um grande desafio. Mas o que está, no fundo, o que provocou a depreciação do câmbio desse ano? Que mudou o cenário de inflação. Foi uma dúvida com relação, acho que, à política fiscal. Então, desse ponto de vista, se a gente melhorasse a confiança na questão fiscal, a gente teria uma dinâmica de câmbio, que isso ajudaria a inflação. Vai resolver, não sei, mas eu acho que essa questão fiscal e a inflação é como se fosse talvez um resultado, entendeu? Um desdobramento, vamos dizer assim, dessa preocupação. Então, eu colocaria como isso. Por exemplo, em abril de 2025, o governo vai ter que mandar a PLDO de 2026. Lá ele define a meta. Será que a meta vai continuar a mesma? Vai mudar? Então, esse tipo de coisa eu acho que vai continuar sendo muito importante, assim, que as pessoas vão estar com um foco grande. Eu acho que esse ano provou, né, que esse, apesar de ter outros fatores importantes, esse meio que ele é decisivo, né? Então, assim, nem dá para se discutir reformas, se discutir outras coisas se não resolver o fiscal, né? Foi o que aconteceu esse ano, né? Então, acho que essa é a grande questão. Teria várias outras coisas para a gente monitorar no que vem, mas se não resolver essa questão fiscal, a credibilidade segue muito deteriorada e a perspectiva também. Então, vai ser cada dia mais prêmio ali na curva de juros, cada dia sendo mais difícil para o câmbio, então fica até difícil discutir, né, outras questões. Então, realmente tentar resolver essa questão fiscal para colocar avanços importantes que o Brasil precisa, né? Eu acho que só mais um ponto nessa questão fiscal, parece fácil, etc. É difícil, né? Por exemplo, abono salarial, que é uma das propostas. Poxa, já foi, em outros governos, já tentou mudar o abono salarial e não conseguiu. Então, só para mostrar, isso tem uma dificuldade do Brasil. A gente tinha o teto de gastos, e aí a gente, enfim, teve que mudar para o arcabouço fiscal. Então, acho que tem que ter uma compreensão, assim, geral, de que a gente precisa cortar gasto, né? Que já não dá para elevar a receita, porque a nossa carga tributária já é muito alta. Então, a gente tem que pensar, vai fazer todo o ajuste em um ano? Não. Mas se as pessoas analisarem, né? Elas começarem a visualizarem que a estabilidade da dívida pública ela vai acontecer num horizonte de médio prazo, não é no curto prazo, acho que isso que vai trazer a diferença. Então, assim, é pensar num plano realmente de médio e longo prazo, que é isso que vai dar alguma confiança, recuperar alguma credibilidade para os ativos, para a economia, enfim. Acho que precisa mostrar que tem um consenso, que a situação é crítica e precisa de um alinhamento geral de todos os poderes, né?
Para encerrar, quais são os próximos passos, né? A gente viu o pronunciamento ontem, hoje teve a coletiva ali com alguns detalhes. Esse pacote, ele precisa passar pelo Congresso também, começa a valer no ano que vem. A isenção, você já falou que precisa, né? Na verdade, praticamente tudo. Então, vai ter que ter uma PEC, um projeto de lei, na questão do pacote fiscal. Acho que essa, na verdade, vai ser a prioridade do Congresso. Então, aprovar a questão relacionada aos cortes de gastos para esse ano. Né, para já começar a valer, né, em grande medida para 2025, por exemplo, mudança do salário mínimo. Isso acho que pode até ser feito via medida provisória, mas, enfim, é uma lei simples. Então, acho que o foco do Congresso vai ser nisso. Aí, para o ano que vem, né, pode ser, inclusive, que parte desse pacote seja aprovado só no ano que vem, então tem esse risco. E aí, passado, talvez, a eleição da Câmara, do Senado, né, dos presidentes das duas casas, acho que aí o foco vai ser nesse novo projeto, que é o projeto da isenção de quem ganha, né, do imposto de renda, quem ganha até R$5 mil, com a compensação. Acho que a compensação é importantíssima. Embora não vai tirar aquele estímulo para a economia em 2026, ele, pelo menos do ponto de vista fiscal, teria que ser neutro. Mas eu vejo ainda muita dificuldade de como que isso vai, né? Quando a gente lê no jornal, como é que isso de fato vai ser aprovado, se vai ter apoio ou não. Então, acho que não vai ser algo rápido. Acho que vai ser bem complicado aprovar isso ano que vem. Legal. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada a vocês. Imagina. Vamos aí. Algo a concluir, acrescentar? Acho que apertar os cintos aí, esperar essa questão fiscal sair da frente, olhar bem a temporada de balanço agora do quarto tri, como termina o ano, e realmente torcer para essa melhora de percepção de risco, porque os ativos estão muito descontados aqui e qualquer sinal de melhora pode ter uma apreciação bem interessante das ações. Então, bora. Aperta os cintos e vamos para 2025. Obrigada, Gerson. Obrigado. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Então lembre ali, se você curtiu esse nosso conteúdo, de seguir o canal do BTG Pactual e o canal do Radar da Semana no Spotify. Até semana que vem.